Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje vamos falar qual foi a transferência mais cara do futebol mundial ano a ano desde 2000. Só que antes de mais nada, peço o seu like no vídeo para dar aquela ajudaça na divulgação tanto do vídeo quanto do canal. E também a sua inscrição, caso você ainda não seja um inscrito. E só lembrando que os valores das transferências serão mencionados em euro, que é tida como a moeda universal do futebol. Em meados dos anos 2000, o Real Madrid fez uma proposta irrecusável ao Barcelona pelo craque português Luís Figo, que sem pensar duas vezes aceitou de prontidão a oferta, embora o Barcelona tenha feito jogo duro para liberar o jogador. O valor foi de 60 milhões de euros, e Figo, que em 2001 foi eleito o melhor jogador do mundo, passou a ser odiado pela torcida do Barça e visto como um eterno traidor. Em 2001, o Real Madrid mais uma vez foi o centro das atenções na janela de transferências do futebol europeu e mundial, ao desembolsar quase 78 milhões de euros para tirar Zidane da Juventus. O francês, que já havia sido eleito duas vezes o melhor do planeta, na época se tornou o jogador mais caro do mundo. Em 2002, após 2 temporadas se destacando no Leeds United, o zagueiro Rio Ferdinand se transferiu para o Manchester United e o valor que os Red Devils desembolsou para contar com o Beck foi de 46 milhões de euros. Ferdinand se apresentou ao clube após defender a Inglaterra na Copa do Mundo, permanecendo em Old Trafford por mais de 10 temporadas. David Beckham foi revelado pelo Manchester United em meados da década de 90 e por muitos anos foi um dos principais jogadores do clube inglês. Em 2003, o meio-campo despertou o interesse do Barcelona e o negócio, que estava perto de ser fechado, acabou melando, com o Real Madrid entrando no negócio e dando um chapéu no maior rival. O valor que os merengues desembolsaram para contar com o astro foi de 37 milhões e meio de euros. O atacante marfinense Didier Drogba se tornou conhecido no futebol europeu após as ótimas passagens por Guingamp e Olympique de Marseille, o que acabou despertando o interesse do Chelsea em 2004. Com a aprovação de José Mourinho, que também estava de chegada nos Blues, o valor pago para tirar o atacante do Olympique foi de 38 milhões e meio de euros. Em 2005, o Chelsea mais uma vez foi o protagonista da transferência mais cara do futebol mundial, ao pagar 38 milhões de euros ao Lyon pelo volante Michael Essien. O ganês vinha de 2 temporadas de destaque na França, e o Chelsea fez de tudo para contar com seu futebol, pagando o que o Lyon desejava. O atacante ucraniano Shevchenko marcou época com a camisa do Milan, sendo um dos maiores ídolos e ainda o segundo maior artilheiro da história do clube. Bola de ouro em 2004 e terceiro melhor jogador do mundo pela FIFA, o atacante defendeu a camisa vermelha e preta entre 1999 e 2006, quando foi negociado com o Chelsea. O montante pago pelo clube inglês para contar com seu futebol foi de 44 milhões de euros. Em 2007, após 7 temporadas de muitos gols no Atlético de Madrid, Fernando Torres desejava deixar o clube em busca de novos desafios, e o Liverpool, que já havia demonstrado interesse em seu futebol, foi o destino. Os Reds desembolsaram o valor de 38 milhões de euros para contar com o jogador, que assinou um contrato de 6 temporadas. Na época, Torres tinha 23 anos de idade. Robinho defendeu a camisa do Real Madrid por 3 temporadas, e na Espanha o brasileiro viveu altos e baixos, não conseguindo alcançar o principal objetivo da carreira, que era o de se tornar o melhor jogador do mundo. Em 2008, o Chelsea demonstrou interesse no atacante, mas o seu destino foi o Manchester City, que na época começava a despontar como o novo rico do futebol europeu. O valor pago ao Real pelo rei das pedaladas foi de 43 milhões de euros. Após 6 temporadas muito bem-sucedidas no Manchester United, Cristiano Ronaldo deixou o clube e se transferiu para o Real Madrid, em uma negociação recorde no futebol mundial. O clube espanhol desembolsou nada menos que 94 milhões de euros pelo melhor jogador do mundo na época, superando a contratação de Zidane em 2001 pelo próprio Real Madrid como a mais cara do futebol. O atacante David Villa é o maior artilheiro da história da seleção da Espanha, tendo feito parte do elenco campeão do mundo em 2010. O jogador, que vinha de temporadas de destaque no Valência, foi contratado pelo Barcelona, que desembolsou 40 milhões de euros para contar com seu futebol por 4 temporadas.
Em janeiro de 2011, Fernando Torres, que já apareceu aqui no vídeo como o mais caro em 2007, trocou o Liverpool pelo Chelsea, e o valor pago para tirar o jogador dos Reds foi de 58 milhões e meio de euros. Chamado de traidor pelos torcedores do Liverpool, Fernando Torres teve passagem com mais baixos do que altos no Chelsea, demorando nada menos que 13 jogos para marcar o seu primeiro gol com a camisa do clube. O atacante Hulk se profissionalizou no Vitória em meados dos anos 2000, mas ainda desconhecido e com apenas 19 anos de idade, deixou o Brasil e seguiu para o futebol japonês. Na Ásia, o jogador se destacou e desandou a balançar as redes, despertando o interesse do Porto, que o contratou em 2008. Nos Dragões, Hulk ganhou notoriedade e teve uma passagem bem-sucedida, e na janela de verão de 2012, o atacante foi vendido ao Zenit da Rússia por um valor total de 60 milhões de euros, somando comissões, encargos e outras coisas mais. Gareth Bale a princípio jogava como lateral esquerdo, mas após deixar o Southampton e se transferir para o Tottenham, o jogador passou a atuar pelos lados do campo e seu futebol cresceu bastante de produção. Em 2013, após 6 temporadas se destacando nos Spurs, o jogador foi contratado pelo Real Madrid pela exorbitante quantia de 100 milhões de euros, valor esse maior que o pago por Cristiano Ronaldo. Revelado pelo Nacional, o uruguaio Luis Suárez atualmente é um dos principais atacantes do futebol mundial, e antes de chegar ao Barcelona em 2014, o matador vestiu as camisas de Groningen, Ajax e do Liverpool, onde teve passagem inesquecível. Na temporada 2013-2014, o jogador terminou na artilharia da Premier League com 31 gols, despertando o interesse tanto de Real Madrid quanto de Barcelona, mas o clube catalão foi quem levou a melhor na disputa, desembolsando 82 milhões de euros para tirar o jogador da Inglaterra. Titularíssimo e jogador bastante querido por Pep Guardiola, o meio-campo Kevin De Bruyne foi contratado pelo Manchester City em 2015, após se destacar com a camisa do Wolfsburg. O valor que os ingleses desembolsaram para tirar o belga do clube alemão foi de 74 milhões de euros, a transferência mais cara de 2015. O volante Paul Pogba se profissionalizou no Manchester United, mas sem muitas oportunidades no clube, foi dispensado em 2012 e assinou um novo contrato com a Juventus, que não desembolsou nada pelo francês. Na Itália, Pogba mostrou seu valor, ganhando espaço na seleção de seu país e despertando arrependimento no United, que já em 2014 tentou o retorno do jogador. Mas apenas em 2016 foi que a Juventus cedeu às constantes ofertas dos ingleses, que toparam pagar nada mais, nada menos que 105 milhões de euros para trazer de volta o meio-campo. Em 2013, o atacante Neymar deixou o Santos rumo ao Barcelona, numa transferência que girou em torno dos 90 milhões de euros, tornando essa a maior venda da história do futebol brasileiro. No time espanhol, o craque foi campeão de tudo, formando um trio espetacular ao lado de Messi e Luis Suárez. Em 2017, após 4 temporadas, o atacante deixou o Barça e se transferiu para o Paris Saint-Germain, numa negociação recorde na história do futebol mundial. Os franceses desembolsaram 222 milhões de euros, ou mais de 800 milhões de reais na cotação da época, para tirar o jogador do clube catalão. Philippe Coutinho por muito tempo foi considerado o principal jogador do Liverpool, embora não tenha sido protagonista e nem tenha conquistado nenhum título no clube inglês. Coincidentemente, após a sua saída, os Reds passaram a ganhar tudo, tendo vencido a Champions e o Mundial em 2019, além de nesta temporada caminhar a passos largos para enfim vencer a Premier League pela primeira vez. Coutinho deixou o clube em janeiro de 2018, após o Barcelona topar pagar 160 milhões de euros, valor esse que tornou o jogador o segundo mais caro da história do futebol. O atacante João Félix foi revelado pelo Benfica em 2016, com apenas 16 anos de idade, defendendo primeiramente a equipe B do Clube de Lisboa. Rapidamente mostrando seu bom futebol, foi promovido ao time principal em 2018, onde, sem se intimidar, logo assumiu a titularidade na equipe. Seu início meteórico começou a despertar o interesse de vários clubes do velho continente, como o Manchester City, mas a fim de menor concorrência e mais protagonismo, o jogador optou por vestir a camisa do Atlético de Madrid, que acabara de perder Griezmann para o Barcelona. O valor que os colchoneiros pagaram para tirar o jovem de 19 anos do Benfica foi de 126 milhões de euros, fazendo dele o quarto jogador mais caro da história.
O atacante Álvaro Morata, desde 2019, é jogador do Atlético de Madrid, mas emprestado pelo Chelsea, que é dono dos direitos econômicos. Foi costurado um acordo entre as duas equipes que o jogador atuaria por empréstimo até o fim da temporada 2019-2020, onde obrigatoriamente o Atlético exercerá o direito de compra, acordado em 56 milhões de euros. Até o presente momento, essa é a negociação mais cara do ano de 2020 no futebol mundial. Bom galera, espero que tenham gostado do vídeo e não esqueçam de deixar o seu like e o seu comentário.